Sou Paulo Caroli e este é o podcast Mínimo Viável, onde compartilho conhecimento sobre as novas relações de trabalho e assim contribuo para a transformação de um mundo melhor. Nossa seguinte pergunta, que é: qual o maior desafio de adaptação ágil enfrentado na pandemia e combate ao Covid-19 e qual estratégia adotada? E para essa pergunta temos Luana, Coca e Carolina. Eu acho que essa pergunta aqui vai nos trazer bastante provocações e eu já começo aqui trazendo essa palavra que é a adaptação, né? O quanto que a agilidade ali nos provoca a nos adaptar, e a adaptação, na verdade, ela vem ali através da empatia. Então, eu imagino que esse case maravilhoso que o Círio está compartilhando com a gente, a palavra adaptação e empatia foi uma das palavras que mais teve sentido para fazer o que motivou, talvez, para buscar essa melhoria, esse processo, o processo de Inception, a transformação ágil num contexto geral, né? Então, eu diria que essa palavra também, ela me motivou em outros projetos que não foram de tecnologia também, e aí não é só uma adaptação do processo, né? Poxa, vamos mudar a cor do método, vamos mudar a palavra do método, que agora não é mais feature, é um serviço, é uma solução, mas o mais importante é adaptar o mindset para gerar o valor, que é o mais difícil, né? Que é essa questão da empatia, como gerar valor para o contexto e configuração que eu tenho. E aí deixo aqui para as meninas me ajudarem a gente discutir isso aqui em conjunto. Quer começar, Carol? Pode, por favor, Marco. Tá. Sobre o maior desafio na adaptação ágil, né, que eu observei, não necessariamente na área de saúde, mas eu acredito que se aplique à área de saúde também, e daqui a pouco o pessoal do hospital vem aqui compartilhar com a gente o que eles pensam. Mas, no que eu percebi, o maior desafio foi o medo de se movimentar. Eu vi várias empresas, principalmente empresas em indústrias mais tradicionais, digamos assim, com uma paralisia por conta da pandemia, quando ela começou, né? E aí muita gente precisou demitir, muita gente precisou priorizar que tipo de trabalho continuaria, que tipo de trabalho pararia. E eu percebi que a maioria, né, dessas indústrias mais tradicionais estava abrindo mão de tudo que era relacionado à agilidade e inovação. Eles estavam ficando com projetos no modelo antigo ou somente sustentando uma operação disfuncional até, né? Muitas vezes que estavam passando por um processo de transformação e aí eles pararam a transformação, volta a fita para o que era antes para poder sobreviver à pandemia. E para mim isso é um super risco, né? Porque como todos nós testemunhamos, passar por uma coisa tão incerta, né? Tão ambígua, tão volátil, é muito arriscado você não estar fluido o suficiente para poder se adaptar ao que vem pela frente. Então, para mim, esse é o maior que eu observei, foi o maior desafio das empresas. Se tratando aí um pouco da área da saúde, a gente teve um desafio muito grande, que foi a parte também de ter uma lacuna de informação, né? A comunicação, ela não conseguia ser tão rápida quanto no início da pandemia, quanto as informações que a gente precisava prover para os profissionais de saúde e até para a população, né? A gente percebia que tinha uma lacuna de tempo aí. Os protocolos de atendimento, eles eram atualizados muito rápido e, ao mesmo tempo, a gente falando ali sobre colocar um app em 4 dias no ar, era uma necessidade, né? Foi um desafio, né? Que houve durante o combate ao Covid, era realmente ter a capacidade de trabalhar num tempo em que a gente conseguisse continuar provendo para o cidadão e para as pessoas um atendimento de qualidade na área da saúde, né? Então, a informação que esses profissionais precisavam ter, ela tinha que ser de uma forma muito mais rápida, né? Então, a gente tivemos um projeto onde a gente trabalhou junto com a Secretaria de Estado de Saúde do Ceará,
também para o desenvolvimento de um app, e a gente também teve esse desafio de conseguir criar uma fonte única de informação oficial sobre o atendimento para pacientes com Covid, direcionado aos profissionais de saúde, né? Quando a gente começou a fazer essa descoberta de como que a gente iria entender qual a necessidade que a gente ia atender primeiro, né? Porque haviam várias necessidades durante aquele momento da pandemia. A gente fez aí uma pesquisa, rodamos uma Lean também para entender qual seria o MVP, e a gente direcionou esse MVP para essa parte de informação. E a gente acreditava que, provendo uma boa informação para os profissionais de saúde, com certeza a gente ia conseguir que a população fosse atendida de forma adequada, né, ali no futuro, né? Então, isso foi um desafio para a gente muito grande também, de ter essa velocidade. Legal. Eu tenho um desafio aqui também para compartilhar. Logo que a pandemia começou, a gente tinha rodado, eu estava na Globo na época, e a gente tinha rodado uma Lean Inception da Olimpíada de Tóquio, né? E pense, a gente rodou toda a Lean Inception presencialmente com todo mundo, a gente fez todo aquele movimento, né, de 5 dias numa sala com todo mundo envolvido, trouxemos várias pessoas ali, vários stakeholders, sponsors, enfim, todo mundo engajado ali para fazer as nossas programações, estudar as modalidades. A gente tinha uma série de modalidades novas que entrariam nesse ano, né? Então, tinha bastante coisa ali que seria diferente do que a gente já tinha passado, por exemplo, na Olimpíada de 2016, né? E aí, a gente fez todo o fluxo da Lean Inception bonitinho. E aí, quando fomos começar a executar todo o planejamento, as ondas que a gente fez, entramos em pandemia, né? Entramos em remoto full, né? E aí, inclusive, na hora que a gente foi começar a desenvolver, a própria Olimpíada se tornou um risco de não acontecer. E aí, aquilo gerou precisou ali do nosso time essa palavra adaptação, assim, muito forte, porque a gente precisou alinhar a expectativa, lidar com muita expectativa em relação, será que vai acontecer? E não vai. Será que a gente mantém o time trabalhando nisso? Não mantém. Então, assim, foi um negócio bem difícil para a gente, depois virou part-time o time, depois a gente paralisou tudo mesmo, vamos dar foco em outra coisa, e conforme ia surgindo as notícias, a gente foi lidando com a expectativa. Mas foi algo que mudou praticamente todo o nosso planejamento, toda a nossa Leanception, a funcionalidade, as prioridades mudaram, e até o formato de como iria ser transmitido algumas coisas, né? Então, a gente teve que lidar com esse replanejamento, que faz parte de agilidade, e eu diria, então, que nós provamos que a agilidade é saber lidar com as mudanças, né? Então, esse foi um dos desafios, um dos maiores que a gente passou, com certeza. Muito obrigada. E, pessoal, eu gostaria de chamar agora aqui o Paulo, o Diego e o Conrado para continuar falando sobre essa mesma pergunta, mas para que nos contem um pouco mais de como eles adaptaram e como funcionou isso no hospital. Vai lá, Conrado. Você começa? Par, ímpar, né? Vamos lá, então. Acho que ali foi o nosso primeiro ponto de conexão, né, Carolha? Porque, poxa, vamos lá. A gente precisa continuar rodando os projetos estratégicos com um time dedicado ao cuidado, né, ao combate da pandemia. E dentro do nosso modelo estratégico, né, de projetos, a gente tem como passo obrigatório executar um Lean Inception. Até para a gente ter a visão e todos os benefícios que o método traz, né? Só que, com um pequeno problema, aqui a gente roda realmente colaborativo. Então, nós colocamos os nossos médicos, os nossos enfermeiros, todo o nosso time assistencial, time administrativo, time de tecnologia, de inovação, juntos para desenhar o produto ou para desenhar, né, a missão, né, o desafio que a gente tem que cumprir. E a primeira provocação que a gente teve foi: estão todos cansados, trabalhando muito mais do que o horário normal, porque a pandemia trouxe isso para a gente, né? E o cuidado extremo, então o cansaço pelo cuidado e o cansaço por se cuidar, né? Porque a gente está no meio de uma pandemia, até então ninguém sabia o que era, a gente foi descobrindo, né? Todo mundo foi descobrindo, o mundo todo foi descobrindo o que fazer durante o processo. E aí, marcamos uma agenda de Inception, e eu lembro até hoje
a Vânia Bahia, nossa diretora assistencial, me chama e fala, Diego, precisa inovar, a gente precisa se adaptar, não dá para a gente travar a agenda da turma a semana toda. Eu falei, Vânia, concordo com você, a gente vai dar um jeito. Então, a gente vai dar um jeito de adaptar. Né? E aí não é hackear o método, né? Mas é adaptar para aplicar de uma outra forma. E aí a gente entra em contato com o Carole, esse é o nosso desafio, pensamos nisso. Você vai querer matar a gente porque a gente vai fazer diferente? Como que a gente resolve isso, né? E a primeira resposta foi, não, vamos lá, mostra qual que é a ideia, né? A gente mostrou e ele falou assim pra gente, é isso é ecossistema, né? Isso é colaboração, isso é trazer a melhoria contínua para dentro do método também, né? E a gente conseguiu testar de várias formas, né? Então, vamos rodar no Lean Inception em 2 semanas. Beleza, vamos rodar em 2 semanas. A gente fatiou, tinha um retrabalho? Tinha, mas a gente conseguiu trazer as pessoas que conheciam do tema e colocar dentro da sala. E o Lean acabou sendo até um momento de oxigenação, né? Porque saindo um pouco da linha de frente e tendo um tempo para pensar no dia a dia, no futuro, né? Olhar, poxa, mas a gente continua olhando para frente. Então a gente foi muito forte na adaptação, mas principalmente aquela adaptação que é testar se funciona, né? Eu acho que a gente fez vários MVPs aqui, né? Funciona fazer espaçado em 2 semanas? Puxa, funcionou. Será que funciona a gente fazer com horários específicos? E a gente teve que fazer de todas as formas, porque a gente tinha que pegar a janela que o time conseguia estar presente. Vocês conseguem estar 2 horas de tal dia, então é esse dia, é esse momento que a gente vai estar com vocês para poder conversar. Então, a nossa resposta, e aí olhando como que o método apoiou a gente, né, continua apoiando, foi justamente porque a gente teve liberdade para poder testar, errar, corrigir rápido e entregar os MVPs do método para que a gente pudesse entregar realmente o MVP que a gente estava em busca, né? Que era de um produto digital ou de alguma outra missão. Passa a bola para o Carole e depois a gente vem para o Conrado aqui. Diego, eu lembro, né? Eu lembro da gente falando, né? A gente falou abriu um Zoom aqui, a gente bateu um papo assim. O caso de vocês quer dizer, maravilhoso, né? É um período muito difícil e a gente precisa atuar muito rápido, né? É que sempre me perguntam, cara, olha, preciso fazer a Lean Inception em um dia. Não, sabe? Isso é uma organização. As organizações perguntam isso e falam, eu sou muito ocupado, né? Sei lá, é um e-commerce. Não, sim, prioriza isso, colabora. As pessoas não querem fazer a Lean Inception em 5 dias, porque eu não quero colaborar, eu quero rodar 5 projetos em paralelo. Não, esse motivo é péssimo. Mas o caso de vocês é um caso real. Assim, putz, a médica está de pé 14 horas, se você pedir para ela ficar 3 horas na Inception, ou é tempo que ela está deixando de atender alguém, ou é tempo que ela está deixando de dormir. Então, realmente, a gente precisava fazer alguma coisa. E vocês adaptaram super bem, né? Como você falou, a gente testou em 2 semanas, reduzindo horário diferente, e acharam um bom equilíbrio. Tanto que fizeram nesse exemplo aí do web app que sai em 4 dias. É isso, esse que é o exemplo. Esse é o resultado. E até compartilhar com vocês serviram de exemplo para mim num outro momento difícil também. Começa a guerra na Ucrânia, me chamam para facilitar uma Inception, que era com uma ONG que estava recebendo os refugiados. Como é que eu vou falar, não, fica comigo, né, numa Inception remota, em vez de estar recebendo as pessoas? Só que era o mesmo equilíbrio. Qual era o mínimo necessário de estar com as pessoas para a gente conseguir pensar e bolar um app, né, ou algo que ia ajudar eles muito rápido? Então, eu já agradeço com você, o case de vocês já serviu de exemplo em outras áreas, que já foi para a Alemanha, que já foi para outras ONGs, que a gente, às vezes, sim, precisa responder muito rápido, e sim, a gente vai fazer uma Lean Inception para bolar muito rápido, o mínimo viável, para ir na direção que a gente acredita que é o melhor que a gente possa fazer. Então, o exemplo de vocês, né, já saiu do Sírio de hospital para outras áreas, que também não é só tecnologia, tá percorrendo aí pelo mundo. Boa. E aí, até tem uma outra pergunta aqui falando da questão do home office também, né, e mantendo na questão do desafio, e acho que não precisa, as meninas também responderam muito bem, mas esse foi um dos desafios também. Começou a pandemia, como é que a gente faz um hospital trabalhar remoto? O hospital nunca trabalhou remoto, a gente não tinha
tinha desktop, a gente não tinha política de levar máquina, enfim, foi um dos grandes desafios que a gente teve, né? Tirar todo mundo do hospital, enfim, todo mundo, lógico, quem podia, para ir atuar remoto, lidar com o sistema. A gente precisou lidar com um cyberataque no meio da pandemia. Foram todas as questões que acho que a estratégia adotada é sempre essa. O que é valor? Quem precisa estar aqui? Vamos ser colaborativo e fazer a coisa acontecer em ciclos rápidos aqui de entrega de valor. Acho que a estratégia é a abordagem ágil que ajudou a gente em todos esses cenários. É aqui o episódio de hoje. Espero que tenha gostado. Eu te peço para se inscrever e recomendar esse podcast na sua plataforma de podcast preferida, como Spotify e YouTube, e nas redes sociais. Ou, como eu prefiro, recomende aos seus amigos. Assim você me ajuda com a missão de compartilhar conhecimento sobre as novas relações de trabalho, de forma a contribuir para a transformação de um mundo melhor. Esse podcast não tem patrocinadores. Então, se você vem curtindo esse podcast e quer colaborar com a nossa equipe, vá em www.mepagaumcafé.com.br/Carole. Muito obrigado.